Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de História do terceiro ano. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 9, né, a unidade 9 do livro de vocês, chamado A Democracia no Brasil do Pós-Guerra. Basicamente nesse capítulo, galera, a gente vai ver o intervalo entre o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, e 1964. Porque aqui nesse período no Brasil, a gente teve um breve período, né, foram alguns anos, em que nós tivemos uma democracia, né, se instaurando aqui no Brasil, logo após o fim do Estado Novo do Vargas, em 45, e ela durou até o início da ditadura civil-militar de 1964. Então a gente vai estudar o que aconteceu exatamente nesses anos entre 1945 e 1964, tá? Então vamos lá, ó, democracia no Brasil do pós-guerra. Todo capítulo a gente começa com essas imagens, tá? Aqui, infelizmente, no computador não dá pra gente ver essas imagens direito, porque geralmente elas são em duas páginas, né? E aqui a gente só consegue ver de uma por uma. Mas basicamente, ó, o que a gente está vendo aqui? A cidade de Brasília e uma multidão de pessoas, né? Deixa eu ver se tem a legenda aqui, ó. Que foi uma fotografia tirada no dia 21 de abril de 1960, retratando a inauguração de Brasília, que se tornaria a partir de então a nova capital do Brasil. Vocês devem lembrar bem, desde o primeiro e do segundo ano, que o Brasil ele teve algumas capitais, né? No Brasil, a primeira capital foi Salvador e depois a segunda, Rio de Janeiro. Essa mudança de Salvador para o Rio de Janeiro se deu na época da descoberta do ouro em Minas Gerais, porque transferir a capital para o Rio de Janeiro iria facilitar bastante a questão da fiscalização do ouro que era retirado ali das minas, tá? E depois teve a vinda da família real, tudo aquilo vai influenciar ali naquela região do Rio de Janeiro sendo a capital do Brasil. E que ficou sendo capital do país até 1960, quando o presidente Juscelino Kubitschek vai fazer o projeto dele de criar uma capital para o Brasil no centro do Brasil, né? Ela ia ficar instaurada mesmo no centro geográfico do Brasil, por isso que ela vai ser feita no estado de Goiás, tá? Então vamos lá. Ó. Aqui a gente tem um resumo, né, do capítulo que a gente vai estudar agora. Ó. Após o final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil atravessou um período de quase 20 anos no qual se tentou consolidar a democracia no país. Nesta unidade, vamos conhecer um pouco sobre esse período marcado pela volta de Getúlio Vargas à presidência e suas tentativas de implementar uma política nacionalista. Vamos estudar também o governo dos 50 anos em 5 de Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, que tentou promover uma rápida modernização no país. Estudaremos o governo de João Goulart, também chamado de Jango, que tentou implementar no país as reformas de base, vistas pelos setores conservadores da sociedade como uma porta aberta para a entrada do comunismo do país. A gente teve outros governantes também nesse período aqui, não foram só esses três, mas esses são com certeza os mais marcantes, tá? E a gente vai estudar agora como é que o Vargas, primeiro, ele em 45 ele é retirado do poder à força, né, pelo exército, né, pelas forças armadas, e ele é obrigado a fazer novas eleições, né, e voltar ao estado de democracia no país depois dos seus 15 anos ininterruptos de governo, juntando o governo provisório, constitucional e o Estado Novo, que foi a ditadura que ele implementou. Então, ver como ele consegue voltar depois aí democraticamente nas eleições, o governo do Juscelino, que queria modernizar o país o mais rápido possível, e depois o do João Goulart, que esse é muito importante porque foi um cara que tentou fazer reformas estruturais no Brasil, né, as chamadas reformas de base, com um viés mais socialista, e as elites conservadoras do país acabaram se unindo às forças militares, que também tinham um viés extremamente conservador, né? E aí acabaram dando o golpe de Estado em 1964. Vamos lá. Início do período democrático. Acompanhem aqui comigo. Ó. Na metade do século XX, o Brasil passava por um rápido crescimento urbano e industrial. Difundiam-se os meios de comunicação de massa, com destaque para o rádio e o cinema, que estabeleciam novos padrões de comportamento e de consumo.
O país havia participado no combate aos nazistas e, com o fim da Segunda Guerra Mundial, ficou evidente que o regime ditatorial do Estado Novo era contraditório com a democracia defendida pelos aliados. Galera, a gente tem que lembrar, quando a gente estava estudando a Era Vargas, que muitos autores colocam que o governo do Vargas, devido ao autoritarismo, ao militarismo, né? Ele era um militar, ele tinha uma cúpula militar, ele nomeava vários militares como interventores nos estados, ele acabou com os governadores em vários estados, né? E ele colocava lá interventores, né? Ou seja, era um cara lá imposto por ele para governar os estados. Então, toda esse modo, né, de agir, de governar do Vargas, que era extremamente autoritário, ele era muito mais visto nos anos 30 como semelhante a regimes autoritários europeus, como o nazismo e o fascismo, do que com regimes democráticos, né, capitalistas das Américas, como os Estados Unidos, tá? Só que quando a guerra estava se desenrolando e com a neutralidade dos Estados Unidos, o Vargas também fica numa posição mais cômoda, né, de não se manifestar, apesar das atitudes do governo serem muito parecidas com as atitudes dos países que pertenciam ao eixo na Segunda Guerra Mundial. Mas quando os Estados Unidos são atacados pelo Japão e aí entram do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi obrigado a se posicionar, porque os Estados Unidos eram um dos grandes parceiros comerciais do Brasil e ele exigia que todos na América que o seguissem, tá? Então, o Brasil, né, com esse aspecto que até hoje muitos governantes têm de seguir os Estados Unidos, né, em tudo que eles fazem, né, de não querer nenhum tipo de problema com eles, então seguir eles em quase todas as diretrizes que eles determinam, ele se aliou, né, aos Estados Unidos na guerra, inclusive mandando, né, soldados brasileiros para lutar na Itália, para ajudar os aliados, né, contra o nazismo e o fascismo. Só que quando termina a guerra, isso aqui fica bem claro, que o Estado Novo, que era o regime ditatorial do Vargas implementado em 1937, que já foi o golpe dentro do golpe, né? Ele dá um golpe de Estado em 1930, prometendo voltar à normalidade democrática, porque, segundo ele, havia tido fraudes nas eleições de 1930 e tal. E aí ele vai se perpetuando no poder e faz um novo governo, e depois, quando ele seria obrigado a fazer novas eleições em 1938, ele acaba dando um golpe de Estado, né, em 37, e cria um regime ditatorial que era o Estado Novo, e que ele dura até 45. Só que em 45 não cabia mais um regime ditatorial no Brasil, porque o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial para livrar aqueles países lá dos ditadores. E aí aqui no Brasil nós íamos ter continuar com o regime ditatorial, certo? Então continua aqui, né? A gente tem uma imagem de uma manifestação, ó, e a gente tem aqui a legenda. Embora Getúlio Vargas contasse com grande popularidade ao final da Segunda Guerra Mundial, aumentaram os grupos descontentes com o getulismo, principalmente entre os setores da classe média urbana. Essa fotografia é de 1945, mostrando uma manifestação de oposição a Vargas ocorrida em São Paulo. A gente tem que lembrar também que São Paulo sempre foi um foco de oposição a Vargas, né? Lembrando que o presidente que havia ganho as eleições que ele julgou que eram fraude, né? E aí toma o poder à força em 1930, era de São Paulo. Foi em São Paulo que em 1932 houve uma revolta constitucionalista exigindo que o Getúlio Vargas fizesse uma constituição para o país, tá? Então São Paulo sempre foi um foco de resistência contra o getulismo. Continuando. Abertura do regime. No final de 1944, cresciam no Brasil os movimentos políticos que exigiam o fim do regime ditatorial e defendiam o retorno da democracia e das liberdades civis. Desde 1943, o movimento dos estudantes universitários, organizado pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, fazia passeatas e manifestações protestando contra a ditadura. Os órgãos de imprensa, mesmo sob censura, passaram a desafiar a ditadura varguista, publicando artigos de políticos e intelectuais que criticavam abertamente o governo em nome da democracia. Vamos lembrar das aulas sobre a Era Vargas, né?
No final desse período da Era Vargas, que era o Estado Novo, era uma ditadura, de fato, e essa ditadura ele controlava os meios de comunicação. Havia o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o responsável justamente de fiscalizar os jornais e as rádios, né? A gente ainda não tinha sistema de TV ainda no Brasil, ele só vai chegar aqui um pouco mais tarde. Os jornais impressos também, né? Eles estavam fiscalizando para impedir que qualquer notícia negativa contra o governo fosse publicada. Só que aqui nesse momento as pessoas já estavam perdendo medo, né, da autoridade do Getúlio e estavam começando a criticar o governo. Continuando. Pressionado por grupos políticos favoráveis à democratização e pelas manifestações estudantis, Vargas se antecipou e decretou um novo Código Eleitoral. De acordo com esse código, as eleições para presidente e também para a Assembleia Constituinte seriam realizadas em dezembro de 1945. Então aqui o Vargas sinalizou que ia fazer novas eleições, tá? Ia atender ao povo, fazer novas eleições e também criar uma nova Constituição, porque a do Estado Novo ela era totalmente excludente dos três poderes, ela dava os poderes totais ao Vargas. Continuando. Foi permitido então que os partidos políticos se reorganizassem. A oposição liberal, formada pelas oligarquias estaduais, criou a União Democrática Nacional, UDN. Esse nome desse partido aqui é muito importante porque a gente vai ver muito sobre ele no início da ditadura militar. Para representar os grupos ligados ideologicamente ao governo Getúlio Vargas, ele próprio orientou a criação de dois partidos: o Partido Social Democrático, PSD, sob controle dos burocratas do Estado, e o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, controlado pelos sindicatos vinculados ao Estado. A gente tem que lembrar que durante o Estado Novo, né, o governo do Vargas, ele controlava os sindicatos de trabalhadores. Então, os sindicatos de trabalhadores eles não eram livres. Todos os líderes de sindicatos eram partidários do Vargas, tá? Então, ele queria que esses dois partidos, um para os burocratas, né, que já estavam ao lado deles, outro para os membros do sindicato, que era o PTB. O Partido Comunista Brasileiro, PCB, retornou à legalidade e mudou sua posição política em relação a Getúlio Vargas. Nesse momento, o ditador representava o nacionalismo, única força capaz de conter a ascensão dos liberais da UDN, geralmente associados aos interesses estadunidenses. Diante disso, o PCB passou a apoiar a sua permanência no poder até a aprovação de uma nova Constituição. É uma coisa interessante, porque o Vargas, durante muitos períodos do seu governo, ele perseguiu os comunistas, né, o Partido Comunista Brasileiro. Só que nesse cenário aqui, em que os liberais, né, formados pelas oligarquias de São Paulo, né, e com muitos militares também nas suas fileiras, formaram esse partido aqui de extrema direita, que era a UDN, o Partido Comunista viu que o Vargas ainda era uma melhor opção do que esses liberais aqui. Então começaram a apoiar o Vargas e pedir até que ele continuasse no poder, só que fizesse uma nova Constituição. E aí sim a gente tem a deposição do Vargas. A propaganda do Estado Novo influenciava fortemente as camadas populares e informalmente estimulava o queremismo, movimento favorável à permanência do presidente Vargas no governo, cuja palavra de ordem era "queremos Getúlio". Esse apoio popular gerava apreensão, principalmente entre os políticos liberais e a elite militar, quanto às pretensões de Vargas de permanecer no poder. Tá? Além disso, a pressão do governo estadunidense pela redemocratização e suas críticas ao populismo varguista, após a sua aproximação de grupos políticos de esquerda, estimulavam civis e militares a conspirar pela deposição do presidente. Basicamente, o que estava acontecendo aqui? Houve uma grande movimentação popular com esse movimento Queremos Getúlio, e forças até da esquerda, que sempre foram resistentes ao Vargas, estavam agora se unindo a ele com medo dessa elite que tinha formado um novo partido, né, juntamente com os militares, e essas elites começaram a ter medo que o Vargas se perpetuasse ainda mais no poder, em que ele não cumprisse a promessa de realizar eleições em 1945. Aí vamos ver aqui, ó. Continuando. O nacionalismo econômico de Vargas também desagradava
tanto os interesses econômicos estadunidenses quanto o dos liberais brasileiros. A insatisfação aumentou após o governo decretar leis combatendo a formação de trustes e cartéis, a fim de evitar a manipulação dos preços, prevendo até mesmo a desapropriação de empresas nacionais ou estrangeiras que realizassem essas práticas. Além disso, Vargas perdeu o apoio da alta cúpula militar, que articulou um golpe de Estado em novembro de 1945. Os mesmos líderes militares que apoiaram Vargas em 1937 comandaram um cerco ao palácio do governo, obrigando o ditador a renunciar. Então, de novo, um novo golpe de Estado, tá? O Vargas, que deu vários golpes de Estado, agora sofreu um, e pela mesma cúpula, né? A cúpula é os altos cargos dos militares, né, os grandes generais do Exército Brasileiro, organizaram-se com os liberais, né, para tirar o Vargas do poder, porque achavam que ele estava... Primeiro, essa questão aqui que ele colocou, né, do Vargas, ele ter uma questão econômica, né, o pensamento econômico dele era muito nacionalista, ou seja, ele queria criar empresas nacionais e fazer com que a indústria nacional ela se desenvolvesse. Enquanto que esses liberais, eles queriam era que fosse aberto a economia brasileira, ela fosse aberta para o capital estrangeiro, principalmente para o americano, para que as grandes empresas americanas viessem para cá para poder ganhar dinheiro aqui no Brasil, tá? E o Vargas, ele já não tinha esse pensamento, tá? Enfim, ele vai ser retirado do governo em 1945 com um golpe de Estado. Aí vamos ver o que resultou isso aqui. O governo do general Dutra. Em dezembro de 1945 foram realizadas eleições presidenciais e também para a Assembleia Constituinte, que ia votar a nova Constituição após o Estado Novo. Como candidatos a presidente concorreram o general Dutra, do PSD, da coligação PSD e PTB, que eram partidos que apoiavam o Vargas, que havia sido deposto. Que tinha o apoio de Vargas, né? E o brigadeiro Eduardo Gomes, que era da UDN. E o engenheiro Iedo Fiuza, que era do Partido Comunista Brasileiro. Dutra foi eleito com 55% dos votos. Isso aqui é interessante, porque o Vargas, mesmo sendo deposto, ficava claro que ele ainda tinha muito poder político, porque ele apoiou o Dutra na campanha eleitoral. Então, o Dutra, que era um general também do Exército, assim como o Vargas, e ele vai ser eleito pela coligação PSD-PTB, tá? Continuando. Na política externa, o governo Dutra foi marcado pelo fortalecimento dos laços políticos com os Estados Unidos. Muitas diretrizes desse alinhamento foram estabelecidas durante a Conferência Interamericana, realizada na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 1947. O Brasil passou a apoiar os Estados Unidos na Guerra Fria e rompeu relações diplomáticas com a União Soviética. Além disso, o Partido Comunista Brasileiro foi novamente posto na ilegalidade e os parlamentares comunistas tiveram seu mandato cassado. Os funcionários públicos suspeitos de ligação com o comunismo foram demitidos e passaram a sofrer perseguições. Então, o Dutra, logo assim que ele assume o poder, a primeira coisa que ele faz logo é se alinhar aos Estados Unidos, né? Lembrando que essa questão Brasil, Estados Unidos, quando você fala de generais e de militares, geralmente ela fala de uma questão de muita permissividade, né? Os brasileiros eles acabam abrindo muito a economia e a política para que os americanos entrassem aqui nesse período, tá? Então, durante o governo Dutra, você vai ter uma série de fatores que fizeram com que os Estados Unidos entrassem aqui na economia brasileira. E como eles se alinharam aos Estados Unidos, os Estados Unidos estava passando pela Guerra Fria, que a gente estudou nas aulas passadas, né? Que era um combate ideológico entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Então, como o Brasil se alinhou aos Estados Unidos, rompeu relações com a União Soviética e ainda perseguiu o Partido Comunista aqui do Brasil, tá? Continuando. A política econômica do governo Dutra teve duas fases. Na primeira, de 1946 a 47, foi adotado o modelo liberal, com abertura para o capital estrangeiro e a redução das tarifas alfandegárias, o que proporcionou o aumento das importações.
No entanto, por causa das dificuldades financeiras do país e da estagnação da indústria nacional, uma nova política econômica foi adotada. Essa nova orientação restringiu as importações e provocou um pequeno aumento da produção industrial brasileira, voltada para o mercado interno. No entanto, essas medidas não foram suficientes para controlar a inflação e melhorar as condições de vida das camadas populares, que passaram a protestar contra o congelamento de seus salários, que não eram reajustados desde 1942. Então, no campo econômico, né, no primeiro momento, como a gente já tinha falado, abre-se a economia para o capital estrangeiro, né? Ao invés de se produzir mais coisas aqui no Brasil, você importa, né? Importa alimentos, importa petróleo, tudo, energia, né? E depois ele tentou, né, reavivar aqui a indústria brasileira, mas a estagnação econômica já havia chegado, tá? Só essa parte aqui que a gente não leu, galera, que é sobre a nova Constituição, né? Lembrando que o Vargas, quando ele sai, fica determinado que vai haver novas eleições, que acontecem em 45, o Dutra é eleito, mas aí precisava de ser votada uma nova Constituição para o Brasil. Vamos ver aqui o que aconteceu, ó. Durante o governo Dutra, de 1946 a 51, foi promulgada uma nova Constituição que restabeleceu o processo democrático eleitoral, determinando o voto direto e secreto para os brasileiros, de ambos os sexos, desde que alfabetizados. Isso aqui já foi uma grande mudança. Se a gente lembrar os processos eleitorais que o Brasil teve desde o início da República, eles sempre foram muito excludentes, principalmente porque eles eram censitários. O que era o voto censitário? É aquele voto em que o cidadão que ia votar ele precisava de uma determinada renda. Em muitos momentos, mulheres não podiam votar no Brasil, então aqui já era um avanço muito grande, porque ambos os sexos poderiam votar. Tá? A única restrição que se tinha era a questão da alfabetização. Precisava ser alfabetizado, né? Saber ler e escrever, para poder votar. Essa Constituição manteve o corporativismo sindical e autoritário do Estado Novo, com a restrição de direitos de greve, com a restrição dos direitos de greve, ponto. Também conservou o presidencialismo, mas aumentou o poder do Congresso Nacional. Além disso, manteve a legislação trabalhista do governo de Vargas e assegurou a liberdade de culto, de reunião e de imprensa. Então, manteve o que do Estado Novo? A proibição de greve. Então, o trabalhador ele não podia fazer greve e os sindicatos iam continuar assim meio que controlados pelo Estado. Mas, em compensação, né, ele manteve os ganhos trabalhistas, né, que o Vargas ele jogava, né, com a população, que era todo ano dando um ganho trabalhista para a população. Então, esses ganhos trabalhistas, né, 13º, férias remuneradas, todos eles continuaram. E também a liberdade de culto aqui no Brasil e também de imprensa. Então, com isso, acabava aquela censura que existia na imprensa durante o governo do Vargas. E aí a gente vai voltar aqui, né, para o Vargas, porque o Dutra vai terminar o seu governo e vão haver novas eleições e o Vargas vai retornar ao poder. Vamos ver aqui, ó. Vargas retorna ao poder. Em 1950, Getúlio Vargas foi o candidato do PTB nas eleições diretas para a presidência da República. Em sua campanha, ele explorou o contraste entre as realizações trabalhistas de seu governo e o descaso com o governo liberal de Dutra, que o governo liberal de Dutra havia tratado as questões sociais. Tá? Então, ele coloca que o Vargas, né, ele até apoiou o Dutra. A gente tem que lembrar, que ali no livro não citou, que o Vargas ele apoiou o Dutra e teve aquela campanha, né, que as pessoas queriam que ele continuasse no governo, ou então que ele concorresse nas eleições de 1945, mas ele foi impedido, ele não podia concorrer, por isso que ele apoiou o Dutra. Só que depois ele viu, né, que o Dutra ele não, quando ele abriu a economia para os americanos, né, o Dutra não foi exatamente como ele pensava, tá? E aí, continuando aqui, ó. Assim, por meio de uma campanha que enfatizava os interesses nacionais, interesses nacionais ao invés de interesse de países estrangeiros, Vargas foi eleito presidente em 1951. Sua política foi marcada pelo paternalismo, reforçado pela consolidação dos direitos trabalhistas e também pelo desenvolvimento impulsionado pelo projeto de industrialização nacional, tá?
esse paternalismo aqui é aquela figura do líder em que ele é visto como uma pessoa muito bondosa, como um pai que vai ajudar as pessoas, né? Ele era chamado de o pai dos pobres, por causa que as pessoas associavam a ele a criação dos direitos trabalhistas e, de certa maneira, não está equivocado, né? Foi no governo dele que foram criados esses direitos trabalhistas. Só que, assim, a situação do trabalhador brasileiro ela era tão ruim antes da criação desses direitos que depois deles as pessoas começaram a ver o Vargas como uma figura paternal mesmo, né? Era um cara que era o pai dos pobres, ele ajudou demais nessa situação aos pobres. Então, ele jogava muito bem o jogo político com esse populismo, né? De como as massas o adoravam, certo? Continuando. E aí ele vai, né? Desenvolver aqui no Brasil a indústria nacional, ao invés de chamar as empresas de fora para vir para cá, né? O capital estrangeiro. Continuando, ó. Nessa época, o debate entre nacionalistas e liberais se intensificou principalmente entre os militares. A questão de maior discórdia estava relacionada à manutenção ou não do monopólio energético estatal. Os nacionalistas defendiam que as reservas e as refinarias de petróleo, bem como as usinas hidrelétricas e suas redes de distribuição, deveriam ser de propriedade do Estado Nacional. Os liberais, no entanto, queriam que as empresas privadas nacionais e estrangeiras pudessem participar da exploração do setor energético brasileiro. Essa discussão aqui, galera, ela perdurou por um bom tempo, porque isso aqui são as chamadas energia, principalmente a energia, né, tanto que vai ser utilizada nas indústrias, energia elétrica, como o petróleo, ela está nas chamadas indústrias de base. O que é a indústria de base? É aquela indústria que ela produz o produto que depois vai ser trabalhado em outras indústrias para fazer produtos mais detalhados, né? Então, por exemplo, o aço. O aço ele vai ser utilizado na indústria de automóveis, na indústria de eletrodomésticos. Então, ele faz parte da indústria de base também, tá? Então, quem controlava essa indústria aqui energética ia ter muito poder nas suas mãos. Então, estava essa disputa entre os liberais e os nacionalistas para ver o que ia ser decidido sobre como ia ser explorado a energia aqui no Brasil. Continuando, ó. A partir de 1952, os militares liberais passaram a perseguir duramente os militares nacionalistas, acusando-os de serem comunistas e excluindo-os de postos importantes das Forças Armadas. Vargas, porém, continuou adotando medidas nacionalistas e foi perdendo o apoio das Forças Armadas, que estavam sob o controle dos liberais, e passou a enfrentar o ataque direto de seus opositores. Vamos só ver aqui, galera, um conceito, né, de populismo que a gente falou aqui. O Vargas, ele tinha esse apoio popular muito grande. Vamos ver aqui o que é esse conceito de populismo, ó, que tem aqui do lado. Entre as décadas de 1950 e 60, estudiosos definiram o conceito de populismo como um fenômeno político em que as massas de trabalhadores seriam tuteladas pelo Estado. Nessas condições, o Estado dificultava o processo de organização dos trabalhadores, enquanto concedia benefícios como direitos trabalhistas em troca do apoio político. Exatamente o que o Vargas fazia aqui no Brasil. Ele dava os direitos trabalhadores? Dava. 13º, férias remuneradas e assim por diante. Em compensação, o sindicato dos trabalhadores ele era controlado pelo governo, né? Então era um membro do governo que era o líder do sindicato, e eles eram impedidos de fazer greve, né? Coisa que era totalmente contra o conceito de sindicato. O sindicato ele tem que lutar pelos direitos dos trabalhadores contra os patrões, contra os governos, organizando greves, e aqui era exatamente o que não se fazia. Continuando. Para seduzir as massas, o Estado se personificava na figura de um líder político carismático, um protetor dos pobres. Com isso, o Estado continuava atendendo aos interesses dos grupos dominantes, ao mesmo tempo que buscava manipular as massas, realizando reformas que satisfaziam de forma superficial as suas necessidades. Tá? Continuando. Atualmente, o conceito de populismo é criticado, pois relega aos trabalhadores a condição de sujeitos passivos no processo histórico. Estudos recentes apontam para o fato de que, apesar da relação desigual entre as forças populares e as do Estado,
os trabalhadores possuíam mecanismos próprios de mobilização e de pressão política. Dessa forma, não teriam adotado uma atitude tão de submissão, mas sim procurando estabelecer alianças com o Estado, utilizando os meios de que dispunham para defender os seus próprios interesses. Então, esse conceito novo de populismo, ele diz que o trabalhador ele não era totalmente alienado, ele não é que ele não soubesse que estava sendo manipulado pelo Estado. Ele simplesmente ele não tinha como lutar de maneira aberta contra essa exploração. Então, ele buscava alianças, ele buscava conseguir esses benefícios do governo, mas mesmo assim não deixavam de se organizar para lutar pelos interesses da classe, tá? Enquanto isso, ó, a gente sempre tem aqui no livro, né? Enquanto a gente está falando aqui de um local, a gente tem esses textos que chamam Enquanto Isso e aí fala sobre outros assuntos relacionados ao tema, claro. Aí ele vai dizer aqui, ó, nas Coreias, Coreia do Sul, Coreia do Norte, né? Só que antigamente só existia uma Coreia. Vamos entender aqui, ó. Nessa época ocorreu a Guerra da Coreia, o primeiro conflito bélico no contexto da Guerra Fria. As origens desse conflito remontam ao final da Segunda Guerra Mundial. Enquanto os japoneses foram expulsos da Península da Coreia, a península foi então dividida em dois países: a Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia, de regime socialista e apoiada pela União Soviética, e a Coreia do Sul, República da Coreia, que era capitalista e tinha o apoio dos Estados Unidos. Em 1950, o exército da Coreia do Norte, com o apoio de soviéticos e chineses, invadiu a cidade de Seul, capital da Coreia do Sul. Diante disso, a ONU organizou um exército liderado por estadunidenses e apoiado por vários países capitalistas que conseguiu expulsar os norte-coreanos da Coreia do Sul. A Guerra da Coreia durou aproximadamente 3 anos e causou a morte de cerca de 3,5 milhões de pessoas. Após o fim da guerra, houve vários conflitos entre as duas Coreias. O mais grave deles ocorreu no início de 2013, depois que a ONU impôs sanções econômicas à Coreia do Norte como represália a testes com armas nucleares realizados por esse país. A Coreia do Norte ameaçou, então, reiniciar a guerra contra a Coreia do Sul e seus aliados, utilizando inclusive as armas nucleares de que dispõe. E aí, esse aqui a gente tem que lembrar que a gente está falando aqui de um contexto da Guerra Fria, né? A gente estudou na aula passada a Guerra Fria, que era essa disputa ideológica entre socialismo e comunismo. E enquanto no Brasil a Guerra Fria ela vai influenciar que o governo do Dutra, por exemplo, rompeu ligações com a União Soviética, em outros países aqui como a Coreia aconteceu foi uma guerra que dividiu o país em dois, tá? Então uma guerra, um conflito muito importante que até hoje ele traz consequências. Ainda hoje existe Coreia do Sul, Coreia do Norte, Coreia do Sul capitalista e Coreia do Norte comunista, tá? Continuando aqui no Brasil, ó, progressistas versus conservadores. Na década de 1950, muitos grupos políticos se uniram a uma das duas tendências majoritárias. Aos liberais juntaram-se os anticomunistas radicais, formando o grupo político dos conservadores, representado principalmente pela UDN, que a gente viu já que foi criada, né, no final do governo Vargas e que ela era o local desses conservadores, militares de extrema direita, tá? Liberais também, paulistas de extrema direita. Eles compunham a maioria entre as oligarquias rurais e a alta burguesia comercial, industrial e financeira. Os conservadores contavam com o apoio de grandes capitalistas estrangeiros. Então, países como os Estados Unidos também apoiavam os membros da UDN, porque eles sabiam que se eles ganhassem as eleições, eles abririam a economia brasileira para o capital estrangeiro deles e eles poderiam vir aqui ganhar muito dinheiro no Brasil. Já os nacionalistas, por sua vez, receberam o apoio dos comunistas, tá? Não que eles fossem amigos, né? Nacionalistas e comunistas, mas os comunistas, de novo, eles pesavam que era melhor apoiar esse grupo aqui, porque eles eram um pouco mais progressistas, do que apoiar aqueles outros de extrema direita, né? Deixa eu ver, continuando.
Os nacionalistas, por sua vez, receberam o apoio dos comunistas, compondo o grupo político dos progressistas, representado principalmente pelo PTB. Esse grupo era formado, em sua maioria, pelos operários e demais trabalhadores urbanos e também por intelectuais. Aí a gente vai chegar aqui no período da morte do Vargas, tá? O Vargas, quando a gente fala de era Vargas, a gente está falando dos 15 anos ininterruptos, que ele governou de 1930 a 1945. Só que depois ele vai ter o segundo governo, né, de 51 a 54, e aí a gente vai ver como é que termina de maneira trágica esse segundo governo dele, tá? A partir de 1953, Vargas ampliou suas políticas nacionalistas. Ele criou a Petrobras, a empresa estatal que passou a deter o monopólio da extração do petróleo no país, e duplicou o valor do salário mínimo. Essas medidas serviram de pretexto para os conservadores intensificarem seus ataques ao governo. Então imaginem como essas medidas do Vargas aqui incomodaram aqueles setores da elite conservadora, né, os grandes industriais brasileiros que queriam que fosse aberto cada vez mais a economia para o capital estrangeiro, ou seja, nessa questão aqui do petróleo, eles não queriam que fosse criada uma empresa nacional que ela ia ser a única responsável por retirar o petróleo do Brasil. Eles queriam era vender para a Shell, para grandes empresas estrangeiras de petróleo, virem aqui e retirar o nosso petróleo, tá? Então isso aqui causou, né, um grande desconforto nesses caras da extrema direita. E outra medida também totalmente impopular para esses grandes industriais, ele vai duplicar o valor do salário mínimo. Imagine se hoje em dia um presidente chegasse e duplicasse o salário mínimo que está em torno de R$ 1.000, né? Está um pouquinho mais, e esse salário mínimo de repente passasse para R$ 2.000, fosse o dobro, né? Os empresários, os donos, os grandes industriais, né? Eles iam ficar loucos, né? E não iam aceitar de jeito nenhum até derrubar esse governo por causa dessa mudança, porque o salário mínimo, pela lei, é o mínimo que o empregador pode pagar para o funcionário, tá? Ele não pode pagar menos que aquilo. Então, é uma obrigação que o governo imprimia para os empresários. Então, isso gerou muita crítica e desconforto, tá? Continuando, ó, as críticas mais duras a Getúlio Vargas, porém, eram feitas pelo jornalista Carlos Lacerda, dono da Tribuna de Imprensa. Ele acusava o governo de corrupção e fazia críticas à sua política econômica, marcada por uma crescente inflação. Em agosto de 1954, no Rio de Janeiro, Carlos Lacerda sofreu um atentado, no qual morreu o major da aeronáutica Rubens Vaz, que era seu guarda-costas. Um inquérito aberto pela aeronáutica apontou como mandante do crime o chefe de segurança de Vargas, Gregório Fortunato. Esse episódio, conhecido como o atentado da Rua Toneleiro, fez aumentar as pressões pela renúncia do presidente. Imaginem a situação, galera. O presidente ele tinha um cara que ele também era deputado e ele ficava o tempo todo fazendo discursos contra o presidente. De repente tentam matar esse cara, né, esse deputado, e depois com as investigações se descobre que quem tentou matar o cara foi o chefe de segurança do presidente. E aí como é que você desassocia de que o mandante do assassinato seria o presidente, tá? A investigação diz que foi o cara sozinho, que pensou em tudo sozinho, né? O segurança do Vargas e tal. Mas é impossível se pensar que o cara fez isso sozinho. Então as críticas nesse momento aumentaram demais em cima do Vargas por causa das pessoas acharem que ele foi o mandante do assassinato, né? Ou da tentativa de assassinato, só que acabou morrendo foi o segurança do deputado Carlos Lacerda, né? Do jornalista Carlos Lacerda. Continuando. Após o atentado da Rua Toneleiro, houve grande mobilização militar pela deposição do presidente. Ciente de que seria obrigado a deixar o cargo, Vargas teria dito ao jornalista Samuel Weiner, dono do jornal A Última Hora: só morto sairei do Catete. Catete é o palácio do Catete, que era a sede do governo, né, na época do Rio de Janeiro. Né? Que a gente tem que lembrar que aqui ainda não existia Brasília. Continuando. Passados alguns dias, um manifesto assinado por generais da Aeronáutica, do Exército e da Marinha
foi entregue a Getúlio Vargas, exigindo seu afastamento do cargo. Algumas horas depois, na madrugada de 24 de agosto, o presidente suicidou-se. Aqui a gente tem um trecho aqui acho que, se eu não me engano, é da Carta Testamento do Vargas. Vamos ler aqui, ó. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio das infâmias, a calúnia, não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Isso aqui é a Carta Testamento, né, que ele deixou lá quando ele se suicida e que entrou para a história esse trecho aqui, né, quando ele diz que sai da vida para entrar na história. E realmente ele está na história do Brasil, né? Ele preferiu se matar do que entregar o seu cargo. Vamos lá, continuando aqui, galera. E aí, depois do Vargas, a gente vai ter o JK. Vamos ver aqui quem era o JK. Após a morte de Getúlio Vargas, em 1954, o vice-presidente Café Filho assumiu a presidência do Brasil. Durante seu governo, as divergências políticas entre conservadores e progressistas se acentuaram, provocando acirradas disputas partidárias. Nas eleições presidenciais realizadas em 1955, venceu Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, candidato pela coligação PSD-PTB. Se vocês prestarem atenção, né, a influência do Vargas ela ainda era gigantesca. Porque desde que ele deixou o governo em 45, todos os que venceram a eleição foram dos partidos que ele criou, do PSD-PTB, dessa coligação. Você não teve nas 3 outras eleições a UDN, né, que era o setor da extrema-direita, vencendo as eleições. E isso aumentou demais o ódio que essa elite da extrema-direita tinha, né, e como isso foi influenciar para que alguns anos depois, em 1964, esse golpe de Estado fosse dado, porque eles simplesmente não conseguiam ganhar eleições populares. Tá? Continuando, né? E João Goulart foi eleito vice-presidente. Porém, grupos de militares e civis conservadores passaram a articular um golpe para impedir que JK tomasse posse. Diante disso, militares que ocupavam altos cargos públicos, preocupados em manter a ordem democrática, desferiram um contragolpe liderado pelo Marechal Henrique Lott. Foi então estabelecido o estado de sítio no país, que garantiu a posse de JK e o seu vice em janeiro de 1956. A gente tem que entender, galera, também, que dentro das Forças Armadas brasileiras, nem todos eram de extrema direita, né, e nem todos eram autoritários. Havia dentro das Forças Armadas brasileiras uma divisão. Então havia pessoas como esse Marechal Henrique Lott, que eles eram legalistas, ou seja, eles queriam proteger a todo custo a legalidade democrática. Então, quando foi ameaçado por uma outra ala, né, militar e de conservadores de impedir a posse do presidente que foi eleito democraticamente pelo povo, esse marechal organizou as suas forças para garantir que ele tomasse posse e se tornasse o novo presidente do Brasil em 1956, tá? Continuando aqui. Só ele fala aqui sobre o estado de sítio, né? Que ele decreta. Vamos ver o que é o estado de sítio. Situação em que o governo assume plenos poderes, suspendendo direitos constitucionais em caso de ameaça de guerra interna ou externa. Basicamente é aquele estado em que você tenta isolar, principalmente no caso aqui era a capital, para que não haja nenhuma conturbação política e pudesse haver a posse aqui do presidente, né? Então, por exemplo, os direitos constitucionais de ir e vir e tal, mas aí você bloqueia esses direitos por um tempo para poder garantir essa ordem democrática e depois tudo voltaria ao normal, tá? Continuando, né? Durante seu mandato, Juscelino demonstrou ser um político capaz de lidar com os interesses tanto de aliados quanto de opositores.
Com isso, ele conseguiu manter o equilíbrio de forças, conciliando interesses dos políticos, militares, estudantes e trabalhadores. Galera, ó, na história, né, da humanidade, sempre aqueles homens que foram vistos como políticos que tiveram um bom desempenho foram os caras que souberam fazer isso aqui que o autor coloca que o Juscelino soube fazer: articular as forças divergentes, tá? Quando um político ele privilegia um tipo de classe, algum tipo de poder, ele vai automaticamente gerar a revolta das outras classes, dos outros poderes, tá? Então, aqueles que tiveram governos mais tranquilos, né, e puderam trabalhar de maneira mais adequada, foram os que souberam fazer isso. Então, ó, ele conseguiu conciliar os interesses tanto dos políticos da época, quanto dos militares, quanto dos estudantes, dos trabalhadores, ou seja, ele cedia em alguns pontos para uma ala, depois ele cedia algum ponto para outra, e assim ele conseguia governar. Governantes autoritários que seguem uma linha ideológica fixa e que não tem esse diálogo com toda a diversidade política que tem dentro de um país, eles estão fadados ao fracasso. Então é por isso que o Juscelino ele é considerado como um político que dentro dos seus 5 anos de governo ele teve bastante sucesso. O Juscelino ele foi muito conhecido por esse plano de metas que ele criou, que ele queria modernizar o país nos seus 5 anos. Vamos entender o que era isso. Ó. O plano, como presidente, JK adotou uma política conhecida como desenvolvimentismo. Ele afirmava que durante seu governo, o Brasil cresceria o equivalente a 50 anos em 5. Para cumprir sua promessa de desenvolvimento acelerado do país, JK estabeleceu um plano de metas que previa grandes investimentos em áreas importantes para a modernização do país, principalmente nos setores industrial, energético e de transporte. Então, ele tinha um plano de que o Brasil ele deveria se modernizar. A gente tem que entender, galera, que até 1950, né, o Brasil ele ainda era muito dependente de indústrias estrangeiras. A indústria aqui no Brasil ela não era fomentada ainda de maneira adequada, então ainda tinha que ter muita importação. E o Vargas ele queria justamente esse plano, o desenvolvimentismo, era desenvolver a indústria aqui no Brasil, gerando emprego, gerando renda e fazendo com que essa renda ficasse aqui no Brasil e não fosse para fora. Porque se você compra um produto importado, esse seu dinheiro está indo para fora, tá? E aí ele vai modificar essa estrutura aqui, principalmente nos setores de base, né? Ó, indústria energética de transportes, para modernizar o país. Continuando, ó, JK adotou o princípio progressista da intervenção planejada do Estado na economia. Ao mesmo tempo, manteve a medida conservadora de entrada livre de capital estrangeiro no país, por meio de empréstimos e de importações de máquinas e equipamentos. Lembrando que a gente viu agora há pouco, né? Joga com os dois lados. Ele vai desenvolver a indústria, mas ainda vai continuar pegando os empréstimos de fora. Então, ele agradava a gregos e troianos, a liberais, né, conservadores, quanto os progressistas nacionalistas. Durante seu governo, a produção industrial cresceu principalmente em áreas como metalurgia, siderurgia, petroquímica, e bens duráveis, gerando milhares de novos empregos. Foram instaladas diversas empresas multinacionais estrangeiras no Brasil, produzindo bens de consumo duráveis, como automóveis, eletrodomésticos e mudando os padrões de consumo dos brasileiros. Então, durante o governo dele, chegaram várias empresas internacionais também, né? E começaram a produzir aqui, principalmente empresas automobilísticas e eletrodomésticos, elas começaram a vir para cá. No entanto, apesar da euforia provocada pelas novas mercadorias produzidas no Brasil, a situação econômica do país não melhorou e grande parte da população não foi beneficiada pelas melhorias, mantendo-se em situação de pobreza. Embora JK tenha cumprido grande parte dos objetivos do plano de metas, os empresários feitos pelo governo. Desculpa, os empresários não, li errado. Os empréstimos feitos pelo governo acarretaram um grande aumento da dívida externa no país. Logo, iniciou-se um período de crise marcado pela alta inflação e por desemprego. A gente nota que tanto no governo do JK
quanto no governo anterior do Vargas e também no do Dutra, iniciou esse processo aqui de inflação e de uma certa crise econômica, apesar dos avanços, né, industriais e tecnológicos, porque eles não conseguiam adequar ainda as contas do governo, tá? Então aqui, eles pegaram muitos empréstimos, isso aumentou a dívida externa do Brasil. O que é a dívida externa? É tudo que o país deve para credores estrangeiros. Então, esse expediente aqui do governo, ele vai se repetir durante décadas e décadas e décadas, e muitos governantes vão aumentar, triplicar essa dívida externa do Brasil. E aí um dos grandes planos, né, do JK foi a construção de Brasília. Vamos ver como é que foi esse processo. Ó. O plano de metas de JK possuía como meta síntese a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para uma nova cidade no interior do país, na região do Planalto Central do Brasil. Essa ideia fazia parte do projeto de integração nacional, isto é, de interligar as diferentes regiões do país. O projeto de integração nacional era parte importante da política desenvolvimentista de JK. Ele pretendia aumentar a densidade demográfica do interior do país e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento de toda essa região. Lembrando, galera, que até 1950, as regiões que eram densamente povoadas do Brasil eram as regiões do litoral, né, das grandes cidades brasileiras. Rio de Janeiro, você vai ter ali São Paulo também, que não é litoral, mas é ali pertinho, enquanto que aí você tem as cidades do Nordeste e tal, enquanto que você ia para dentro do interior, essas regiões elas não eram muito bem povoadas, principalmente essas regiões do centro-oeste brasileiro. Então ele queria, né, uma maior, né, povoamento desses locais. Deixa eu ver. Continuando aqui. Em 1956, foram iniciadas as obras para a construção da nova capital, Brasília, com planejamento urbano de Lúcio Costa e projetos arquitetônicos de Oscar Niemeyer. Brasília foi construída seguindo critérios inovadores para a época. A disposição dos elementos urbanos foi feita de maneira estritamente racional. A cidade foi dividida em setores voltados para atividades urbanas específicas, como lazer, trabalho, estudo e moradia, de modo que um espaço não interferisse no outro. Para a construção da cidade, milhares de operários migraram de diversas regiões do país, principalmente do Nordeste. Estes trabalhadores ficaram conhecidos como candangos, desculpem. Por falta de uma política de integração social, após o fim da construção de Brasília, muitos deles não tiveram espaço para habitar a cidade. Grande parte não conseguiu voltar para sua região de origem e acabou se deslocando para a periferia de Brasília, contribuindo para a formação e o crescimento das cidades satélites, tá? Onde é que tem aqui? Cidade satélite. Cidade que se desenvolve intimamente ligada e dependente de uma grande cidade. Basicamente, galera, esse projeto que foi feito de Brasília era um projeto assim muito moderno, muito bonito, mas ele também era excludente. Ele era um projeto feito para as elites. Até hoje, né, a gente sabe que em Brasília é uma das cidades que tem o mais alto custo de vida no Brasil. Tudo lá é caro porque ele é feito para uma sociedade que vive ali daquele entorno da política. Então, tudo ali é mais caro porque eles sabem que as pessoas ali têm uma condição de vida bem melhor, né? Uma condição de vida financeira bem melhor. Então, nesse período aqui, esses trabalhadores que foram para lá, né? E foram muitos aqui do Ceará, de outros estados do Nordeste, eles eram chamados de candangos, foram os que trabalharam na construção de Brasília, como a gente vê aqui nessa foto, ó, certo? Para a gente terminar aqui, ó. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, tornando-se a nova capital federal. Apesar do clima de euforia, a transferência da capital para a região centro-oeste foi criticada por muitas pessoas que alertavam para o fato de que ela estava distante da maior parte da população do país, dificultando a mobilização popular para fazer reivindicação aos governantes. Isso daqui também é algo importante da gente salientar, porque também é um dos planos. Quando você transfere, né, um dos planos do JK e dos governantes, quando você transfere a capital do Brasil para o interior do Brasil, né, para o centro do Brasil,
você está afastando ali aquele local das grandes decisões políticas da grande massa da população. Antes, o centro, né, de tomadas de poder era na cidade do Rio de Janeiro, uma das cidades mais povoadas do Brasil. Então, a facilidade dos trabalhadores se unirem ali e de fazer reivindicações, manifestações, ela era muito grande. Aqui não, esses caras eles iam ter pelo menos por um período, né, alguns anos, uma facilidade muito grande em se manter distantes dessas críticas, né, populares que chegariam com certeza, tá? Galera, é o seguinte, ó, a gente vai ficar por aqui hoje de conteúdo, tá? Continuamos na próxima aula e nessa semana nós estamos fazendo as provas bimestrais, façam as provas bimestrais de história e também vamos deixar alguma atividade lá no Google Sala de Aula, tá certo? Então é isso, pessoal. Continuamos depois e até a próxima aula. Tchau!